A projeção da inflação para 2025 estourou a meta, de novo. Segundo a projeção do Boletim Focus, do Banco Central, a taxa deve chegar a 5,68% até o final deste ano. Essa avaliação, que é feita semanalmente, já subiu 20 vezes nos últimos 5 meses. E os vilões são os de sempre: combustíveis, alimentos e energia. Muita gente pode argumentar que esse aumento, dito assim em números, parece até pequeno, e que no bolso ele é muito mais dramático, uma percepção que tem impacto direto na popularidade do governo Lula. Para combater a perspectiva de aumento de preços, o Banco Central manteve a política de subir a taxa básica de juros, a Selic. Só que essa medida tem eficácia questionável. A maioria dos fatores responsáveis pelo aumento dos preços não responde à taxa de juros brasileira, mas a variáveis como fatores climáticos e preços de commodities internacionais. Além disso, os juros altos asfixiam os setores de serviços, comércio e indústria e acentuam a percepção geral de piora na economia. Terça-feira, 11 de março de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. Aqui a gente sempre analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar mais uma vez com a Débora Maganha, que é uma velha conhecida de vocês e que daqui a pouquinho, daqui 30 minutos, vai estar no Mercado de Investimentos. Ela é apresentadora por lá e a gente vai discutir inflação. E também, claro, o preço dos alimentos, a gente não vai fugir dessa pauta. A Débora, que é economista aqui do ICL também, historiadora, o currículo dela é bem vasto. Só a carinha que engana, né, Débora? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Gabi. Bom dia para todos que estão nos assistindo. E vamos falar, acho que do assunto principal dessa semana e, quiçá, desse começo de ano, né? Com certeza, porque agora sim que começou o ano. E aí a gente já vem com todos esses índices para você ajudar a gente a entender. A gente teve os analistas do dito mercado financeiro elevando essa estimativa da inflação para esse ano, passando de 5,65% para 5,68%. Agora, essa previsão ela já subiu bastante, né? Até anotei aqui, 20 vezes nos últimos 5 meses. Por quê? Bom, basicamente a inflação, a previsão, né? Porque quando a gente olha para Focus, a gente está falando da projeção do mercado financeiro para o indicador econômico, nesse caso para o IPCA. E a previsão, ela está sendo revisada semana após semana. Então, são 20 semanas, exceto a do Carnaval, que não teve mudança em nenhum indicador. Acho que o mercado estava na folia já. Todas as outras semanas, a gente teve uma mudança no IPCA. E sempre uma revisão para cima. E eu acho que essa revisão para cima do mercado, ela vem muito para sustentar a Selic em 15, que também está sendo projetada no relatório Focus. Porque antes, qual que é a história que o mercado financeiro estava contando? A nossa atividade econômica está muito aquecida. Essa atividade econômica acima do que o Brasil poderia crescer estaria causando a inflação. Então, você aumenta a taxa de juros para desaquecer a economia e controlar essa inflação. Essa era a primeira história. Acontece que a divulgação do PIB já mostrou que a nossa economia já está desacelerando, não está sendo um pouso suave como se esperava. A economia está desacelerando bem rápido com essa alta da Selic. E mesmo assim, a Selic continua projetada em 15% no Focus. Então, para sustentar essa ideia de Selic mais alta, eles precisam continuar jogando a inflação para cima. Porque senão a história não se sustenta. Se vai ter desaceleração econômica como já está acontecendo, o que estaria levando tanto o IPCA? E por mais que a gente tenha alguns IPCAs, inclusive, trazendo surpresas positivas, apesar de um IPCA alto, pela composição da inflação, o mercado financeiro continua projetando para cima, mesmo que não saia nenhum dado que sustente isso. Então, pressão. É pressão para manter a Selic no patamar que ela está, que é de 15% na projeção, e os juros futuros também. A gente não vê os juros futuros caindo tão cedo, mesmo com a desaceleração econômica. Então, é uma forma de pressionar o governo. O relatório Focus é conhecido por ser um garoto de recados. Então, é uma forma de você mostrar ali as suas vontades, ou do mercado financeiro, já que só ele responde, o mercado financeiro mostrar as vontades, mostrar o que ele está enxergando de cenário e usar isso como forma de pressão.
Eu acho isso super importante que você traz, porque era justamente a pergunta que eu ia te fazer, né? Por que que o aumento de juros é ineficaz nesse caso? Quais são os efeitos colaterais que ele tem? E aí, um outro elemento que quem tem falado muito sobre ele é o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, para prever uma queda de inflação para 2025, é a super safra. Então, ele tem colocado muito isso em pauta e eu queria te perguntar se, de fato, dá para fazer essa previsão como tem sido feita pela Fazenda. Olha, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender, até para essa lógica de alta de Selic, por que que continua isso mesmo não sendo eficaz? Eu acho que a gente tem que entender a composição da inflação aqui no Brasil. Hoje a gente tem uma inflação, quando a gente olha aqui no Brasil, muito voltada para alimentos e energia. Energia, quando a gente fala, não é só energia elétrica, a gente está falando de combustíveis e outras fontes energéticas. Então, isso vem pressionando muito a nossa inflação, e principalmente alimentos. Parte disso respondendo a preço internacional de commodities e parte disso respondendo a fatores climáticos mesmo. Então, a gente vê a inflação de alimentos, por exemplo, respondendo muito a calor excessivo, ou falta de chuva, ou queimada. Então, isso vem penalizando o IPCA desde o meio do ano passado. E nas questões relacionadas às commodities também. Então, milho, por exemplo, está com alguns problemas de preço internacional de commodity, de logística. Isso acaba encarecendo ração de galinha. A galinha também, ela é um animal de sangue quente, ela acaba não tendo a mesma performance que se tem em um momento menos quente. Então, acima de 28 graus, por exemplo, as galinhas já não botam tantos ovos como botariam abaixo dos 28 graus. E isso acaba com a oferta dos ovos, sem contar as questões sazonais. Então, a gente vê uma série de fatores ali pressionando a inflação, todos de oferta, muito poucos de demanda. Porque se fosse uma demanda excessiva, então, sim, estamos com uma demanda muito alta, o brasileiro está demandando aqueles itens e por isso eles estão ficando mais caros, faria sentido, talvez, mexer nos juros. Mas não é nosso caso. Nosso caso vem da oferta. Ou uma oferta reprimida ali por uma questão climática, ou por um preço internacional de commodities que está subindo. Então, você está atuando como se ela fosse de demanda, mas ela é, na verdade, de oferta. E aí parece aquela coisa, sabe quando a gente vai no hospital e você fala, eu tô com dor de cabeça. Aí o médico nem te examina e fala, é virose e toma um analgésico. E te manda para casa. O mercado, ele funciona dessa forma no combate da inflação. Ele olha para a inflação e fala, é de demanda. Vou subir a taxa de juros. Mesmo que isso não faça sentido. O diagnóstico está errado e o remédio está errado também. Então, o que acontece? Você sobe os juros, você estrangula a economia urbana, então você acaba com serviços, você acaba com a indústria, você acaba com o comércio, e aí, o que acontece? As pessoas vão ter menos demanda, aí sim você está reprimindo a demanda. Na média, que a inflação, para vocês entenderem, é uma média, uma composição de pesos e medidas. Na média, a inflação baixa porque esse patamar aí de serviços vai baixar na marra, mas o que estava penalizando o bolso do brasileiro vai continuar penalizando. Então, o café vai continuar caro, os ovos vão continuar caros, vai tudo continuar tendo a elevação que está tendo, mas você reprime uma parte e baixa na marra. Só que isso penaliza aí a economia urbana, isso vai estrangular o crédito das famílias, isso vai estrangular o crédito das empresas. Você começa a desaquecer, você consegue ali com isso também gerar desemprego e desaquecimento e tudo vira ali um ciclo. E aí você sim baixa a inflação, mas não pelos fatores que realmente estão pressionando, você baixa os fatores que já não estão pressionando. Mas, na média, a inflação vai cair. Nossa, você trouxe vários pontos importantes aqui, né? E no fim das contas é a percepção da população quando ela vai no supermercado e ela pensa, bom, meu dinheiro está valendo menos, né? Não importa se a economia está crescendo, a percepção, o resultado para o consumidor final é muito importante, né? A gente teve também uma informação que saiu bastante importante, né, que a gente acabou de ter acesso também, que é o IGPDI de fevereiro, que é um índice da FGV que você pode explicar muito melhor do que eu, mas que é muito mais afetado pela variação do dólar, né, enfim, outras cotações de mercado internacional. E os economistas da FGV, quando você entra nos portais para tentar entender o impacto disso, dizem que essa é a maior em 3 meses, que a inflação está mais espalhada no começo desse ano. O que isso tudo significa? Traduz para a gente. O que eles usam até a inflação está mais difusa, né? Uhum. Enfim, o que veio no IGPDI, eu acho que vale a gente explicar. O IGPDI ele é formado por 3 preços. Pelo IPA, que é o Índice de Preços ao Produtor, o IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, e o INCC, que é da Construção Civil, cada um também com os seus pesos. Então, a gente vê 2, pelo menos, preços aí que diretamente são bem afetados por cotação de dólar. O IPA,
que acaba tendo muita commodity, então tem minério de ferro, tem soja, tem commodities ali, milho, isso tudo está no índice de preços ao produtor, e tudo muito sensível a dólar. Outro que é muito sensível é o INCC. O INCC também tem alguns artigos de ferro, de aço, que acabam tendo suscetibilidade a dólar. Então, são 2 índices que sofrem mais flutuação quando a gente tem flutuação cambial. O IGPM também tem um pouco dessa composição, e a gente sempre fala que os 2 são muito sensíveis a movimentos cambiais. Se a gente tem movimentos de dólar mais altos, eles provavelmente vão sofrer mais. Agora, o que a gente precisa prestar atenção é que o IPA está começando a penalizar bastante esses índices, não é nem o IPC. Só que em algum momento isso vai ser transferido. Então, o preço ao produtor vai chegar no bolso do consumidor. Por exemplo, o que a gente vê subindo muito no IPA nesse mês? Os ovos subiram 33%. O milho, que, como eu falei, a ração das galinhas também subiu. A gente tem o grão de café subindo bastante. O etanol, né, o açúcar, na verdade, ele também tem uma questão de commodity internacional, que o usineiro ele tem 2 opções. Ou ele produz o açúcar e exporta, ou ele vai manter a produção aqui para etanol. E ele vê o que compensa mais. Ninguém é bonzinho, ninguém vai pensar a não ser no lucro. Então, se valer a pena mais ele vender o etanol para fora, o açúcar para fora, ele não vai produzir tanto etanol aqui. E aí sobe o preço do etanol e da gasolina que vai etanol. Então, assim, tem uma série de encadeamentos que vão acontecendo por conta dos preços ao produtor que uma hora vão chegar no consumidor. Então, esse já é um ponto de alerta. Talvez não tão diretamente, mas uma hora isso chega. E vai começar a penalizar os preços aos consumidores também. Então, os ovos podem não estar tão altos, embora estejam caros, mas no momento, esses 33% também vão chegar de uma forma um pouco mais diluída, mas vai chegar. Agora, o que a gente vê dessa difusão do IGPDI, principalmente do IPC? A gente tem 2 formas de olhar a inflação também, que é o núcleo e o preço cheio. Quando a gente fala de preço cheio, a gente está olhando todas as variações com os seus devidos pesos. O núcleo, a gente exclui os preços mais voláteis. Então, a gente exclui, por exemplo, a alimentação, exclui a energia, justamente porque são preços que dependem de outros fatores, sejam climáticos, sejam preços internacionais. Então, a gente exclui isso do núcleo para ver como é que está o comportamento, por exemplo, da inflação de serviços e outros preços mais suscetíveis aos juros. E quando a gente olha o IPC por essa exclusão, a gente vê que ele está em 0,4, ele está muito ali, praticamente em 0,4, nivelado há muito tempo. Ele não está com muitas flutuações. Mas quando a gente coloca esses preços mais voláteis, aí a gente vê que a inflação explode e fica acima de 1%. Então, acho que esse também é um ponto que a gente precisa pensar na composição dessa inflação. O que está pesando? São preços voláteis? São preços que têm mais suscetibilidade a preços internacionais? Então, aí a gente tem realmente o diagnóstico que a taxa de juros não vai funcionar. Mas o mercado financeiro só pensa num único remédio mesmo. Mas quando a gente olha essa difusão nos preços, a gente começa a ver que tem parte, sim, vindo dos produtores, tem a parte do consumidor que também está alta, não dá para falar que não está, mas que não está ali focado também só num único item ou num único grupo. Esse mês também teve energia elétrica, que acabou vindo, mês passado ela arrefeceu muito, ela veio até com deflação por conta do bônus de Itaipu, só que agora isso volta, então é como se tivesse uma compensação. E aí a inflação de energia elétrica foi praticamente 50% da inflação ao consumidor nesse mês do IGPDI. Esses já são sinais do que a gente pode esperar por IPCA que sai na quarta-feira. Muita gente acho que já sentiu. Eu, por exemplo, senti bastante na minha conta de luz. O IGPDI, falando aqui, a gente estava falando do café em grão, né? Relatou avanço nos preços. Aí o café de 12,50%, ovos 33,86%, milho em grão 4,80%. Isso a gente está falando no atacado, né? Mas é uma oportunidade aqui da gente falar de uma das principais medidas que foram anunciadas agora pelo governo federal para tentar reduzir o preço dos alimentos, né? O que foi dito, tipo a suspensão do imposto de importação. E aí, a ideia é que esses importados cheguem mais baratos no país, né? Pressionando os produtores a reduzir os preços para conseguir manter os clientes, tá bom. Agora, como é que elas vão ter impacto na nossa inflação, se é que elas vão ter, levando em conta que uma boa parte dos nossos produtos, a gente está falando aqui, que tem tarifa zero, eles não são importados. Então, café, por exemplo, não é. Então, vai de fato funcionar? Não vai por vários motivos, tá? Então, eu já, desculpa estragar e jogar areia na expectativa. Vamos trabalhar com a realidade água no aqui, chope, gente. Mas por vários motivos, eu não vejo essa medida com tanta eficácia. Até a questão que você falou, de super safras, a gente tem que pensar super safras do quê?
O que está tendo super safra? O que a gente espera que tenha recuperação esse ano? É o que o brasileiro consome ou é o que a gente exporta? Porque se for o que a gente exporta, se a gente está falando de uma super safra de soja, por exemplo, que sofreu no ano passado e pode se recuperar esse ano, isso não vai influenciar muito no nosso bolso. E aí que eu entro nesse ponto. Quando a gente fala de isenção de imposto de importação, a gente poderia até pensar, bom, se o café está caro, a gente importa com tarifa zero para tentar equilibrar esse preço. A grande questão é que quando a gente fala desses grandes produtores, que são também o alvo do Plano Safra, por exemplo, que recebe os 400 bi aí de subsídio, de crédito subsidiado, são grandes produtores. E os grandes produtores, a gente tem que pensar eles como um oligopólio. Eles têm poder de manipular o mercado. Então, quando eles conseguem um subsídio ou tem ali uma diminuição de um imposto, provavelmente isso vira lucro. Então, dificilmente isso vai baixar o preço, isso vai virar margem de lucro. Mesma coisa quando a gente fala de qualquer preço oligopolizado aqui no Brasil. Sempre que a gente dá um incentivo, e isso aconteceu, eu posso trazer vários exemplos, mas aconteceu na desoneração de folha, por exemplo. A gente teve a desoneração de folha aqui no Brasil, que era para gerar mais empregos. Em vez de gerar mais empregos com a desoneração de folha, isso virou margem de lucro, principalmente ali varejo, enfim. A gente viu isso também com bônus, descontos em energia. Isso virou margem de lucro e não reverteu em queda de preço. Quando a gente está falando desse tipo de medida em setores que têm poder de manipular e mais que isso, eles são formadores de preço mesmo, eles vão usar isso para aumentar o lucro e não para diminuir o preço, infelizmente. E a mesma coisa eu falo do Plano Safra. Muito se coloca, mas vai ter aumento do Plano Safra. Tudo bem. O Plano Safra vai para quem? Vai para os grandes produtores do agro. Os grandes produtores do agro produzem para o nosso mercado interno? Não produzem. Eles produzem soja para alimentar suíno na China. Produzem para exportação. Se a gente pega a nossa matriz de áreas plantadas, praticamente 80% é para exportação. A gente pega arroz e feijão, não dá, às vezes, 6% da área plantada. Então, a gente precisa entender, bom, esse dinheiro está indo para quem? Está indo para quem exporta. Então, não é para uma agricultura familiar, para o pequeno produtor que não tem como formar preço. Porque se você vai para o pequeno produtor, ou, por exemplo, hortaliça. Hortaliça é uma coisa que sofre no começo do ano. Tomate, que não é bem uma hortaliça, mas alface, todos esses bens muito perecíveis, quando começa a subir a temperatura, eles também sofrem com a oferta. E você não está dando crédito para esses produtores, você está dando crédito para quem está voltado para a exportação. Então, essa questão do crédito também é muito contraditória e também precisa ser discutida. Por que não para o pequeno produtor? Por que não para quem está realmente alimentando o brasileiro e que está sofrendo mesmo com essas questões climáticas? Não, é Plano Safra para exportação. Então, a gente começa a ver que parece um discurso que as pessoas vão comprar, mas quando a gente analisa ali as minúcias, elas começam a ter algumas falhas que a gente vê que não vai mexer com o preço e muito provavelmente vire margem de lucro no futuro. Nossa, e a gente tem também, somado a isso, a gente está falando aqui de alimentação, saiu o custo da cesta básica. Enquanto a gente estava começando aqui a gravação do Em Detalhes, a Débora está sempre ligada, que ela falou, olha, saiu agora a cesta básica aqui, amanhã no Mercado de Investimentos vou trazer. Vai trazer antes no Em Detalhes, na verdade. Mas a gente tem um crescimento em 14 capitais em fevereiro. Recife está liderando essa alta. E é muito, assim, chamou muito a minha atenção, porque quando a gente olha, por exemplo, para o salário mínimo, o reajustado, né, que é de R$ 1.518, ele é insuficiente para o trabalhador suprir essas necessidades para manter uma família de 4 pessoas. Isso aqui, segundo calculou o Diese, né, para cobrir o sustento de fevereiro desse ano. Com base nesse cálculo do Diese, aqui na capital paulista, tá? Que é uma bastante cara, né? A mais cara do mês, o valor deveria ser de R$ 7.229, quer dizer, quase 5 vezes o piso mínimo. Então, realmente está muito difícil para as famílias. E aí também, quando a gente olha essa coisa da percepção que eu comentei, tem até pesquisa que saiu. A Quest analisou isso em meados de fevereiro também, de que 8 em cada 10 brasileiros estava sentindo alta no preço dos alimentos nos supermercados. Então, acho que isso conta bastante também, e agora a gente tem esse resultado da cesta básica também. O que eu mais gosto, assim, quando a gente fala de inflação de alimentos, eu acho que a gente tem que sempre frisar, e eu gosto de falar sobre isso, porque muita gente não tem essa ideia
é que a inflação de alimentos, ela acaba penalizando estratos de rendas menores. Então, o Diese, por exemplo, o IPEA, ele faz essa métrica que é a inflação por extrato de renda. E sempre que a gente tem uma alta puxada por alimentos, ela vai penalizar menos, ou vai penalizar mais os estratos menores de renda e menos os mais altos. Porque é quanto consome da renda daquela pessoa aqueles itens, né, considerado grupo de alimentação, por exemplo. Então, se a gente pega rendas médias, elas são mais sensíveis a combustíveis. Rendas altas são artigos de luxo. Então, são formas, inclusive, de você pensar a política inflacionária, né? Como a política de combate inflacionário, porque é uma escolha política. Então, você deixar ali os preços dos alimentos ou priorizar combustíveis, você está priorizando um grupo também a outro. Mas mais que isso, né? Uma cesta básica que hoje em São Paulo consome 60% da renda. Então, para comprar itens de cesta básica, você usa 60% de um salário mínimo líquido. Só que ainda tem outros gastos. Tem aluguel, tem gás, tem luz, enfim, água. Tem uma série de outros gastos. Então, a gente começa a ver, né, como a renda do brasileiro, às vezes, não é suficiente para comprar os itens básicos ali da sobrevivência. Então, isso acaba pesando não só a percepção de você ir no mercado e tá cada vez mais caro, porque muita gente, às vezes, não entende. Mas a inflação está em 4,56 até agora, nos 12 meses. Teve uma alta de tanto no mês, mas a inflação que eu sinto no meu bolso é bem maior. E aí é que entra essa questão. Quanto da sua renda que vai para alimentação? Quanto da renda vai para transporte? Cada um, individualmente, tem uma cesta de consumo. Nunca vai ser igual a do IPCA. Inclusive, se a gente abre o IPCA, todos os grupos e todos os itens, tem itens lá que, por exemplo, são bem regionais, que consomem uma região do país e outras não. Inclusive, quando a gente olha regionalizado, a gente vê a diferença do peso ali ou da variação nas regiões diferentes do Brasil. Então, a gente tem que entender que o IPCA é um índice macroeconômico. Ele vai fazer uma média ponderada dos itens aqui no Brasil de forma bem generalizada. Nunca vai ser igual à sua inflação, justamente com base na sua cesta de consumo, que não vai ser igual a calculada pelo IPCA. Então, esse já é um ponto que traz um desconforto nas pessoas. Mas a inflação que eu sinto no meu bolso não é de 4, é bem maior. Provavelmente, os itens que você mais consome estão com uma variação mais alta de preço. E aí tem a questão de você ir no mercado, um mês a cesta de ovos está custando 30, no outro 40, e você pensa, bom, tá mais caro. Só que não necessariamente o fato de uma coisa estar cara, ela sofreu inflação. Esse também é um ponto que eu gosto de desmitificar. Inclusive, a cesta básica do Diese, eu acho que ela é muito boa para explicar isso, porque nem sempre a cesta básica que tem a maior variação, por exemplo, o Recife, é a mais cara. E a de São Paulo, ela inclusive já sofreu deflação, ou teve uma inflação bem pequenininha, e ela continua a mais cara de todas. Porque o fato de estar cara é que ela já sofreu variação, inflação é variação de preço. Ela sofreu variação positiva por vários meses, mas não necessariamente ela continua subindo. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa quebrar da inflação. Mas aí, quando você vai no mercado e olha uma coisa que estava mais barata e ela ficou mais cara, e aquilo pesa na sua cesta porque você consome muito, você vai pensar, meu salário já não é mais suficiente para os meus gastos. E aí, essa percepção da economia, por mais que a gente tenha, desemprego em queda, o PIB veio em 3,4%, a gente pode pegar vários... a indústria teve um excelente desempenho em 2024. Quanto disso chega nas pessoas? Exato. Primeiro que precisa ter... o PIB teve uma alta de 3,4% no ano. Quanto isso é difuso e chega ali no bolso realmente do trabalhador? Esse é um ponto que a gente pode discutir. Quanto essa melhora, esse crescimento econômico, de fato, chega na renda do trabalhador. Dependendo do setor, quanto menos desorganizado enfim, quanto mais automatizado como o agro, por exemplo, chega muito pouco. Então, se a gente tem um PIB puxado pelo agro, dificilmente isso chega lá no trabalhador. Que não foi o caso, mas é só um exemplo aqui. Então, a pessoa vê que tem essas notícias de melhora econômica, só que no bolso dela, individualmente, ela não sente essa melhora. Por que isso? Bom, eu enchi um carrinho com R$200. Agora eu vou com R$200 no mercado e eu encho metade do carrinho. Sim. E aí a pessoa vai vendo, para mim tá pior, pode estar melhor pro PIB, pode estar melhor pro desemprego, mas na minha vida, na minha percepção, no meu carrinho de mercado, tá pior. Café, que é um item que o brasileiro consome muito e a gente produz, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que pensar. O Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo, e o café tá caro pro brasileiro. O brasileiro tá tendo que, vou substituir por chá. Quando, na verdade, o brasileiro que produz o café e todo trabalhador deveria ter acesso àquilo. E aí tá substituindo porque tá caro. Então, a gente tem que pensar nesses pontos. E aí não tem como a pessoa não perceber
perceber melhor ou não perceber a piora, né? Ter essa sensação diferente dos indicadores. Porque na vida dela, não consegui comprar café e trocar por chá, piorou. Então, na percepção que ela tem de economia individualizada, piorou por mais que o macro tenha melhorado. E essa questão do café, eu vou sempre bater em toda... Nós somos o maior produtor de alimentos, a gente sofre com inflação de alimentos. Então, assim, o brasileiro não consegue o básico, o brasileiro tem ali a maior produção de alimentos e isso não chega na mesa dele. E sofre com desperdício também, né? E exporta a maior parte do que produz. Isso. O que fica aqui, normalmente, é o que não conseguiu vender e vai vender com a paridade de preço. Então, se tiver com um dólar mais alto, o produtor também não é bonzinho e vai vender mais barato internamente. Ele vai vender com uma paridade de quanto ele venderia a dólar. E provavelmente de menor qualidade, porque o da exportação é o de maior qualidade. Então, e aí sobra para o brasileiro isso. E aí sim, vai ter a percepção de piora, não tem como. Mas a gente sempre tem que pensar, a gente que produz isso deveria ter acesso, já que, né, somos trabalhadores. Com certeza. Temos que acessar o que produzimos. E ainda com muitos brasileiros na informalidade, então não tem reajuste, e aí os preços estão sempre aumentando, quer dizer, incompatível, né? A renda de fato é incompatível. Em alguns momentos do ano passado e do ano retrasado, a gente teve uma inversão disso, porque o que estava subindo muito era passagem aérea, itens mais consumidos por rendas mais altas, e com uma alta bem expressiva. Então, acabava invertendo isso, porque a gente também estava tendo, por exemplo, a carne, em algum momento, ela chegou a deflacionar. Então, os itens ali alimentícios não estavam pesando tanto. Eram outros itens que estavam puxando a inflação. E aí, a gente tem essa escada invertida. Mas a composição mais comum é, sim, penalizando as rendas menores. E quanto maior a inflação de alimentos, vai penalizar mais. Não tem como por conta de quanto consome da renda, e o exemplo da cesta básica é perfeito nisso. Débora, obrigada demais. Foi um convite agora para o pessoal continuar com a gente para assistir Mercado Investimentos, então. E aí você vai abordar a cesta básica e outros aspectos aí também, né? Vamos falar de cesta básica, vamos falar de produção industrial, que também sai hoje. Então tem um monte de assuntos aí para tratar com nossa audiência, e aí a gente vai entrar a fundo. Muito bem. Muito obrigada, Débora. Eu amei receber você. E já que você é da casa, eu vou deixar você aqui um minutinho enquanto eu convido todo mundo para assistir a entrevista com a Mariam Ali, que é a filha do Mohamed Ali. Aliás, estou na briga aqui, vou aqui dizer para todo mundo que o Em Detalhes, aqui ninguém está entrando para assistir a entrevista pelo Em Detalhes, tá? Então, vou deixar aqui todo mundo, icl.com.br, em detalhes, ali, /em detalhes, para vocês acompanharem por aqui também. Então, é uma entrevista do Eduardo Moreira com a filha do Mohamed Ali. A Débora também é maromba aqui, também é super adepta aos esportes, então a história dele é super inspiradora pra gente, pra mim também. E, claro, a gente acompanha no dia 16 de março, que é um domingo. Então, 16 de março, a gente já está na semana do dia 16. Domingo, 8 horas da noite, quase uma sessão de cinema também. Então, tem a entrevista, tem a história ali dos bastidores da família e tem um pouco de uma aula magna, né, que vai ser dada aqui pela primeira vez no Brasil. Então, eu estou puxando aqui, olha só, a audiência de Mercado e Investimentos também, porque não sou boba nem ingênua, entendeu, Débora Maganha? Eu estou chamando as pessoas para assinarem por aqui também, aproveitando sua presença. Tá uma rinha de link isso aí, tá uma rinha de link. Dá para se dividir. Todo mundo se dividir um pouquinho com inscrição. Todo mundo. É isso. Mas é que o negócio, a briga tá grande com o William Deluca, entendeu? No rolê sério. Tá. Então vamos trazer aqui pro Em Detalhes também pro Mercado e Investimentos. Vou defender os pequenos aqui. Os programas de meia hora também. Inscrição subsidiada. Exato. Pros pequenos produtores aqui. É isso, então. Tira lá 2 segundos do seu tempo para acessar icl.com.br/em detalhes e acompanhar a entrevista junto com a gente. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora tem Débora Maganha e André Campedelli. Na sequência, você fica com o Rolê ICL e convido você a sempre acompanhar a gente nas plataformas de áudio também. Tchau, tchau. Olá! Em 1942, nasceu um menino nos Estados Unidos chamado Cassius Marcellus Clay Jr. Cassius Clay. Mas ele veio se tornar um mito, uma lenda viva do esporte do boxe com o nome de Muhammad Ali. Muhammad Ali porque ele se converteu ao islamismo, mas depois ele foi banido do esporte. Perdeu prestígio, perdeu dinheiro, porque se recusou a ir lutar na Guerra do Vietnã. A história de Muhammad Ali você vai conhecer no ICL, narrada nada mais, nada menos do que por sua filha, Mariam Ali.
e também uma ativista como ele, em destaque na arte. Vamos ver domingo, 16 de março, a partir das 8 da noite, aqui no ICL. É de graça, você assiste nos canais do YouTube